Alô, amigos, estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Mais uma vez conosco, o escritor e orador espírita Richard Simonetti. Muito bem, Sidney, com o prazer de sempre participar do programa, falar de assuntos de atualidade sempre à luz da doutrina, né? É um prazer. Richard, nós queremos hoje voltar a falar do seu livro Uma Receita de Vida. Nele, Richard, você fala dos poderes da mente humana, que nós emitimos energias com o exercício do pensamento. Pensamento esse que teria cor, peso, densidade, forma. A partir daí, Richard, nós elaboramos aqui algumas questões relacionadas com a nossa mente. A primeira delas, Richard, nós teríamos um ambiente próprio, um ambiente pessoal, o nosso ambiente? Sem dúvida, ele é definido como a aura, né? Cada um tem a sua aura. E essa aura guarda correspondência com a natureza dos nossos sentimentos. Se nós somos um dínamo psiquismo, emitimos energias com o exercício do pensamento, e você mesmo falou que elas têm forma, né? Têm cor, têm densidade. Então nós temos, eu diria que nós temos a nossa impressão digital na nossa aura. Os espíritos superiores, eles identificam perfeitamente quem somos, as nossas tendências, simplesmente observando a nossa vibração, né? A nossa aura. Eles têm ideia clara, objetiva de quem nós somos e como somos, né? E até acontece uma coisa interessante, Sidney. As pessoas, você olha, por exemplo, uma moça muito bonita, né? Linda, maravilhosa, loira, olhos verdes, encantadora. E de repente, intimamente, ela pode ser uma pessoa feia, porque a sua vibração não é boa, ela tem pensamentos não compatíveis com o bem, com a verdade, uma pessoa muito frívola, né? Então, é aquela ideia de que ela tem uma aparência de uma fada, mas é uma bruxa interiormente. E às vezes você vê uma pessoa destituída de beleza física, né? Uma aparência até feia, e de repente o espírito identifica ali um espírito radioso, iluminado, uma fada interiormente, né? Porque a nossa aura é a nossa impressão digital, né? Ela é que vai dizer a natureza dos nossos sentimentos, quem nós somos, o que nós fazemos, é por aí. Richard, esse ambiente pessoal, ambiente próprio nosso, tem alguma coisa a ver com a influência dos espíritos? Eu diria que nós sofremos a influência dos espíritos de acordo com o nosso ambiente. Há uma tendência das pessoas acharem que estão mal, eu não me sinto bem, eu estou com problema, tem algum espírito me agredindo psiquicamente, quando na verdade nós atraímos os espíritos de uma forma compatível com a nossa maneira de ser, né? Se o cidadão tem maus pensamentos, maus sentimentos, sentimentos de vício, voltado para a maledicência, tudo aquilo que não é interessante em relação à nossa economia espiritual, o padrão vibratório dessa pessoa é baixo, então sintoniza com espíritos inferiores, né? E daí a pessoa fala, poxa, eu estou mal porque um espírito me atingiu. Não, o espírito te atingiu porque você está mal, né? Tudo uma questão realmente de vibração. Nós nos relacionamos com o mundo espiritual. E o Espiritismo nos fala que nós somos cercados por muitos espíritos, né? Uma multidão de espíritos. Aliás, o apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, ele fala que nós somos observados por uma multidão, né? Então, nem sempre as pessoas imaginam o que ele estaria dizendo, mas a gente entende, como espírita, que ele se referia às chamadas testemunhas espirituais, né? Aqueles espíritos que nos rodeiam, que podem ser bons ou maus, podem ser espíritos elevados ou atrasados, mas quem vai determinar isso é a natureza do nosso pensamento. Tem aquele ditado que diz, diz-me com quem andas e te direi quem és. Eu inverteria isso e diria, diz-me como pensas e te direi a natureza de teu acompanhamento espiritual. Nós é que determinamos. Quer dizer que dependendo da cor da nossa aura, será a nossa companhia. Isso para a identidade dos espíritos e atrair também, né? O espírito inferior nem define a cor da nossa aura, ele não tem a visão da nossa aura, o espírito inferior. O superior, sim. Mas ele é atraído de conformidade com o nosso padrão vibratório. Ele praticamente sente o aroma da
da nossa baixeza ou da nossa elevação? Mal comparando, seria um aroma, né? Mas é vibração, né? Vibração. Richard, esse ambiente existe só em volta de nós? Ou nós poderíamos dizer que ele existe também no ambiente doméstico? É uma boa pergunta essa, Sidney. A soma dos ambientes pessoais de uma família vai formar o ambiente daquela família, né? Então, você pega um grupo de pessoas dentro de um lar que são desajustadas, pessoas que têm um comportamento irregular, vicioso, habituadas a dizer palavrões, né? Ambiente pesado. Essa casa vai ser ali de portas abertas a influências espirituais inferiores, né? E é o mesmo aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa fala assim, puxa, o ambiente em casa está perturbado porque fomos invadidos por espíritos inferiores. Inventa isso. O ambiente foi invadido por espíritos inferiores porque está conturbado, né? Quer dizer, nós fazemos o ambiente da casa onde moramos. Se o cidadão tem um comportamento irregular e seus familiares a mesma coisa, o somatório é o ambiente da casa. Mal, ambiente mal. Portas abertas a influências espirituais inferiores. Se é um pessoal equilibrado, que tem um comportamento evangelizado, né, que procura manter um certo padrão vibratório elevado, inspirado nos valores do Evangelho, a casa por si só estará protegida. Ela está protegida porque é uma casa que tem vibração positiva, não há acesso para espíritos inferiores. A gente ora muito, pedimos que os bons espíritos nos protejam, que Deus proteja o nosso lar, que Jesus proteja o nosso lar. Tudo bom, isso é importante. A oração é sempre uma forma de nós nos fortalecermos e evocarmos as bênçãos de Deus. Mas a verdadeira defesa está no nosso comportamento, né? Porque não adianta nada você orar, pedir a proteção divina, se o lar é conturbado, porque o pessoal não se respeita, né? Falta de respeito entre as pessoas, né? Xingamentos, palavrões, gritos, até agressão física. A casa fica de portas abertas às influências espirituais, vai por aí. Quer dizer que esse mal-estar, esse mau ambiente, a origem seria esse mau relacionamento? Não tem. Ou tem alguma coisa a mais? Não, é o comportamento das pessoas que determina a natureza do ambiente. E o ambiente vai determinar a natureza dos espíritos que vão entrar ali, né? Tudo vai depender do comportamento das pessoas, né? Fazendo o ambiente da casa. No próximo bloco eu vou perguntar ao Richard Simonetti se esse ambiente particular, que como ele já informou, estende-se também para o nosso ambiente doméstico, se ele vai também para o trabalho. Não sai daí. Voltamos já já. Estamos de volta para mais um bloco do Despertar de hoje, com Richard Simonetti. No bloco anterior, Richard, nós deixamos pendente uma pergunta. Você nos ensinou que há esse ambiente próprio, particular do espírito, uma espécie de aura. E isso poderia se estender também para o ambiente doméstico, dependendo do relacionamento, do comportamento dos habitantes da mesma casa. Será que isso pode se esticar também, Richard, para o ambiente profissional?
Não há dúvida, onde houver um grupo de pessoas, nós teremos no somatório do ambiente pessoal o ambiente daquele grupo de pessoas. Isso em qualquer setor de atividade humana, onde você se reúne com alguém, vocês estão somando o ambiente, né? Vai ter o ambiente daquele local onde vocês estão. Então, o ambiente profissional, sem dúvida alguma, é um ambiente formado pelas intenções, a maneira de ser das pessoas que vivem ali, né? Você vai perguntar como é que é o ambiente em Brasília, na Câmara Federal? Eu iria perguntar mesmo. Então, dá para você imaginar o ambiente político do Brasil, né, envolvendo todas essas revelações que têm sido feitas pela Lava Jato. Eu acho uma coisa lamentável. Realmente, eu fico imaginando o ambiente profissional envolvendo esses políticos, de um modo geral, né? É uma coisa realmente lamentável. Eu diria que há uma invasão das sombras em todos os setores da atividade política brasileira, porque as pessoas estão abrindo brechas, né? A desonestidade, o desejo de ganhar dinheiro à custa do erário público, tudo isso daí forma um conjunto de vibrações negativas altamente deletérias que favorecem a invasão de espíritos que querem semear a confusão, né? Então, infelizmente, o Brasil está vivendo uma situação difícil nesse particular, porque o ambiente político realmente está muito ruim em face da ambição que caracteriza os políticos, né? Eu não vou dizer de um modo geral, mas pega uma boa parcela, né? Então, a gente vê que você pode contar nos dedos hoje aqueles que têm um comportamento realmente honesto, reto, digno, né? Que procuram fazer a coisa de uma forma acertada. Eu acho que o Brasil está vivendo um grande dilema na atualidade, né? Nós temos que acabar com isso, ou o Brasil não vinga, não vai para frente. Richard, parece que a coisa vai se estendendo. Ela se vai além do indivíduo para a sua casa, da sua casa para o ambiente profissional. E eu acho que você quase que respondeu a minha próxima pergunta. Então, ele se alastra também pela cidade. No caso aí, você está até citando que em Brasília a coisa deve estar assim contaminada. É uma aura negativa? O ambiente de uma cidade é o somatório do padrão vibratório do ambiente pessoal das pessoas que moram na cidade. Então, mas os políticos são a minoria em Brasília, por exemplo. Mas o problema, Sidney, é que a criatura humana, me refiro ao homem de um modo geral, né? Sem particularizar. Nós notamos que a maior parte das pessoas tem um pensamento espiritualista. A pessoa acredita em Deus, existência de Deus, acredita na continuidade da vida física, imortalidade da alma, acredita que nós vamos responder pelo que estamos fazendo aqui na Terra, mas é um pensamento espiritualista e um comportamento materialista, né? Esse que é o grande problema. As pessoas vivem muito em função do imediatismo terrestre. É na base do comer, dormir, vestir, trabalhar, procriar, divertir-se. As pessoas vivem em função dessas atividades. Não há um comportamento voltado para a espiritualidade. Então, o ambiente da cidade, de um modo geral, é muito ruim. E você vê os crimes que acontecem, né? Suicídios, abortos, tanta coisa errada e acidentes. Eu sempre digo o seguinte, Sidney, é como se o ambiente de uma cidade, ele tem uma relação com a questão do tempo. Quando o sol desaparece, toldado pelas nuvens, e faz-se noite em pleno dia, né? O céu escurece, você sabe que vai cair um temporal violento, que vai fazer estragos, né? Chuva torrencial, vento violento, né? Raios destruidores. Você sabe que a coisa vai ser feia. Eu diria que o ambiente das cidades no mundo, de um modo geral, é esse tipo de ambiente, é o céu fechado, pela natureza das motivações, dos pensamentos, da maneira de ser dos próprios habitantes das cidades. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos acidentes e crimes, todas essas barbaridades que nós estamos vendo a cada momento, e muitos crimes que são cometidos assim de repente, né? A pessoa se irritou por um problema qualquer, comete uma atrocidade, a gente está cansado de ver isso. Vemos na Europa lá esses crimes que são cometidos por pessoas que dizem estar defendendo o Estado Islâmico, por exemplo, mas na verdade a pessoa está entrando numa onda de violência e ela acha que se resolve assim.
Isso daí é fruto do ambiente ruim da cidade. O ambiente é ruim. Então, nós temos que fazer uma limpeza no ambiente de um modo geral, e essa limpeza só será alcançada quando houver uma mudança de motivação das pessoas. As pessoas serem espiritualistas de verdade, não apenas na ideia, né? Eu sou espiritualista, mas o comportamento é materialista. Estaríamos naquela situação que Jesus mencionou dos sepulcros caiados? Bom, aí você está se reportando a uma outra situação, um outro problema, que seria a hipocrisia, né? Eu não digo que as pessoas são hipócritas, não. Nós temos hipocrisia no meio religioso, no meio artístico, hipocrisia no meio político, isso não tem dúvida que tem. Mas eu diria que não é a maioria, não. As pessoas, de um modo geral, não são hipócritas, elas apenas não são firmes nas suas convicções, né? É uma ideia mais ou menos distanciada a respeito da vida espiritual, que um dia vão morrer, vão para o mundo espiritual, mas isso não está repercutindo no comportamento das pessoas. Por quê? Porque o pensamento é espiritualista, mas o comportamento é materialista, né? Esse é o grande problema, a meu ver, que existe no mundo, e é justamente por isso que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? É um planeta ainda dominado por espíritos que são orientados pelo egoísmo. Se você bem observar, vai verificar que o móvel das ações humanas é o egoísmo. As pessoas conjugando o verbo de suas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não dá certo, né? Onde todo mundo quer desenvolver o seu próprio interesse e satisfazer as suas necessidades, não dá certo. Você põe numa casa 10 pessoas, cada uma conjugando o verbo das suas ações na primeira pessoa, eu quero, eu posso, eu faço, vai ser uma confusão naquela casa. Precisa mudar de pessoa, nós precisamos mudar da primeira pessoa do singular para a primeira do plural. E o ideal seria a terceira do plural, eles, né? Pensar mais neles do que em nós mesmos. Aliás, casamento que dá certo é casamento onde a pessoa foi para o casamento e deixou de ser um solteiro casado, né? Porque o que nós vemos nos casamentos de um modo geral são solteiros casados, quer dizer, eles continuam solteiros dentro do casamento. Continuam pensando na primeira pessoa do singular, daí não dá certo. O casamento acaba em 3 tempos, né? Você tem que mudar de pessoa, você tem que pensar no conjunto. E assim como no casamento, uma cidade só anda bem, ou uma repartição pública, ou um emprego, quando todos conjugam esse mesmo esforço, né, no sentido de pensar no conjunto, e não cada um pensar em, segundo aquela expressão, puxar a brasa para a sua sardinha, não dá certo. Richard, você praticamente já respondeu a minha próxima pergunta, mas indo nessa escala, nós chegaríamos então à situação de uma aura de um país inteiro e, por extensão, de vários países? Do mundo. Isso que compõe o planeta Terra? Do mundo. Quando Yuri Gagarin, o primeiro astronauta russo, ganhou as alturas, ele ficou maravilhado. Na Terra é azul. Não lembro nem dessa expressão dele, né? Foi muito famosa. Ele estava, na verdade, contemplando a incidência dos raios solares sobre as camadas mais altas da atmosfera, né? Dando essa expressão azulada na atmosfera. Um azul muito bonito, o azul anil. Mas se ele tivesse visão espiritual, se tivesse mediunidade, tivesse uma visão do planeta no lado espiritual, ele ficaria horrorizado. Ele diria: a Terra é negra, né? E Emmanuel, ele comenta muito, o mentor espiritual de Chico, ele comenta que a Terra é conhecida no mundo espiritual como a região das faixas negras, né? É o planeta das faixas negras. Porque o ambiente da Terra, a gente fala muito em umbral, né? Que seria o purgatório católico, mas na verdade o umbral é uma vastíssima região que engloba a Terra toda, né? E que começa aqui onde nós estamos na crosta, pegando a Terra toda, e o que é surpreendente é ouvirmos os espíritos informarem, André Luiz fala muito nisso, que esse umbral que circunda a Terra é formado pelas vibrações mentais. Eu já vi isso também. De bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que compõem a nossa família terrestre. Mais perto da animalidade do que da angelitude, né? Uma retroalimentação. Então o ambiente é realmente terrível, é uma lástima, mas é assim mesmo.
Então, aquilo que eu estava comentando, Sidney, o ambiente pesado, a gente vê essas atrocidades todas que são cometidas, os erros, a roubalheira que existe em muitos setores, as coisas erradas que acontecem. Isso é a projeção do pensamento individual envolvendo o conjunto, né? Favorecendo. É bem essa imagem de um céu fechado, e você sabe que vai cair temporal, né? Esse temporal, ele se manifesta no comportamento humano com desastres e crimes e abortos e suicídios. A gente vivemos atualmente essa perspectiva do suicídio como uma verdadeira epidemia, né? Atingindo aí o mundo todo. Por que isso? Porque é um ambiente pesado, favorece a que espíritos induzam as pessoas a cometerem essa autêntica loucura que é o suicídio. Bem, o Richard nos trouxe até agora apenas más notícias, más perspectivas. Vamos, no próximo bloco, perguntar se ele teria uma receita de vida para vencer essas tenebrosidades, essas nuvens escuras. Não saia daí, acompanhe-nos até o final do programa. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Vamos para o último bloco de hoje do Despertar, um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Richard, você nos deixou preocupados, só trouxe más notícias. Será que você tem assim, uma receita milagrosa para nos livrarmos dessas nuvens escuras, melhorar o nosso comportamento particular e, por extensão, da cidade, do nosso país? Sidney, se o comportamento egoístico é que faz da Terra um planeta de provas e expiações, nós temos que partir para o comportamento altruísta, né? Deixar de pensar tanto em nós e pensar no próximo. A coisa seria por aí. Eu me lembro da questão 860 de O Livro dos Espíritos, onde o mentor que responde a Kardec, ele fala que a prática do bem é a finalidade única da vida. É um negócio interessante isso. Você começa a analisar bem a finalidade única, parece que tem tanta coisa a mais para fazer, mas tudo é decorrente da prática do bem. Você resolve todos os problemas, você muda tudo, você ilumina as pessoas no ambiente com a prática do bem. Eu me lembro quando o André Luiz entrou na cidade de Nosso Lar. Nosso Lar está situada em plena zona umbralina, né? No umbral. E André Luiz, quando entrou, ele estranhou, porque lá fora, aquele tormento que é o umbral. E dentro, uma paz, uma luminosidade, uma tranquilidade dos habitantes. Ele estranhou aquilo. A resposta que deram a ele é algo para você escrever num quadro e ler todo dia. O Lísias, conversando com ele, né, que é um amigo de André Luiz, um amigo enfermeiro, fala, é devido ao compromisso assumido pelos habitantes de Nosso Lar de só pensar o bem, de só praticar o bem. Olha que beleza. Quer dizer, o ambiente de Nosso Lar é formado pelas vibrações de pessoas conscientes, espíritos conscientes das suas responsabilidades, que se disciplinaram de uma tal forma que eles só pensam o bem, só praticam o bem, o ambiente fica ótimo. Você imagina numa casa, por exemplo, num lar, né, tem 5, 6 pessoas, pai, mãe, tem 3 filhos, 4 filhos, todo mundo assume esse compromisso. Olha, vamos só pensar o bem e praticar o bem.
eles se amparando mutuamente, se respeitando. Beleza, fica um lar, fica maravilhoso. Agora, estenda isso para uma cidade. Se você consegue estender isso para uma cidade, todo mundo pensando bem, praticando bem, o que vai acontecer? Nós teremos uma redução drástica de acidentes, de crimes, de abortos, de suicídios, porque é o ambiente pesado que favorece que essas coisas aconteçam. Você começa a limpar o ambiente através da adesão da própria população da cidade. Gente, vamos todos pensar o bem, praticar o bem. Beleza, limpa tudo, a cidade melhora a sua condição, os índices de coisas ruins vai baixando, pode ser até eliminado. Porque tudo depende do comportamento das pessoas, né? Tudo depende das pessoas se interessarem por isso. Nós vemos aí no próprio movimento espírita, hoje tem uma iniciativa do Divaldo Pereira Franco, né, que você deve conhecer, Sim. em favor da paz, né? Sim. Ele tem feito palestras, faz movimentos, eu acho ótimo isso daí. A paz, a gente tem que trabalhar por ela. Mas lembrando sempre aquela expressão de Gandhi, que eu acho notável, né? Ele fala, não há caminho para a paz é o caminho, né? Você tem que estar em paz para você resolver os problemas em paz, né? Eu vejo na mesa de negociações envolvendo, por exemplo, árabes e judeus, né? A questão lá da Palestina com Israel, eles não resolvem nunca aquilo. Porque quando eles vão para a mesa de negociações, cada um vai com a vontade de devorar o outro, né? E tirar o máximo para eles. Não dá, eles não estão em paz. Nunca vão ter paz enquanto isso continuar assim. Então, a ideia de você pensar o bem e praticar o bem é, em primeiro lugar, você ter a noção de que intimamente você tem que mudar o seu padrão vibratório através do empenho de fazer exatamente aquilo que eu estou reafirmando várias vezes. Muda de pessoa na conjugação do verbo de suas ações. Começa a pensar mais no próximo do que em si mesmo. E quando eu falo o próximo, começa pelo próximo mais próximo, que é aquele que habita sob o mesmo teto, né? Então, você quer praticar o bem, começa em casa, meu filho. Respeite todo mundo, né? Conviva de uma forma equilibrada, disciplinada, procure realmente fazer o bem para os seus familiares. E depois na rua, depois no local de trabalho. Eu estava conversando numa entrevista fraterna no Amor e Caridade, a moça estava reclamando do chefe que conturba tudo lá no escritório. Sabe, esses chefes exagerados, né? Parece que ele é um mero funcionário, mas pensa que é o dono do negócio e exige demais e tumultua o ambiente. Ela estava conversando comigo com vontade até de deixar o emprego, porque ela não aguentava mais o chefe, né? E eu comentei com ela, você já pensou em termos evangélicos em relação ao seu chefe? Jesus dizia que os sãos não precisam de médico, que as pessoas que se envolvem com o mal, cidadão agressivo, que tem um comportamento deseducado, ele está doente espiritualmente. Você já pensou nisso? Ao invés de você ficar com raiva do seu chefe, tenha pena dele, ore por ele. Ore, peça a Deus que o ilumine, não vibre negativamente, porque isso apenas vai realçar ainda mais a sua maneira de ser. Então, vibre positivamente. Mantenha sempre a calma, a tranquilidade. Quando ele for deseducado com você, não ligue, isso é próprio dele. Neutralize com a compreensão. Trate-o de forma educada. Você vai ver que você acaba conseguindo mudar muita coisa. Então é assim que nós temos que mudar o mundo em que vivemos, a começar da mudança de nós mesmos, a mudança no nosso lar, a mudança na nossa cidade, no nosso país, enfim. Vamos fazer uma corrente vibratória positiva, onde as pessoas estejam interessadas em pensar o bem e praticar o bem, que isso é fundamental, para que nós possamos limpar a atmosfera psíquica nossa, da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, do mundo em que vivemos. Richard, eu comecei a ler o seu livro hoje e eu notei que você traz, objetivamente, sugere uma receita de vida com ações diárias. Imagino que você deva ter se inspirado em alguém para trazer essa proposta para a gente. Realmente, levando a coisa para o lado prático, né? No livro eu desenvolvo vários temas relacionados com aquilo que nós estamos conversando, basicamente a questão da vibração individual, formando a vibração coletiva, a necessidade de pensarmos o bem, de praticarmos o bem, mas isso realmente fica meio vago, né? Então, a pergunta que eu mesmo faço no livro, né? Mas não teria aí uma
uma receita, né? É como uma dona de casa que vai fazer um bolo, tem que ter uma receita para o bolo. Pode estar na cabeça dela, no papel, para que o bolo saia gostoso, né? Bom. É isso que nós queremos agora ouvir de você. Só, Sidney, que eu não vou dar essa receita, porque senão o povo não vai comprar o livro, né? Então eu peço licença para não responder essa pergunta, deixo ao prezado telespectador a iniciativa de comprar o livro, garanto que tem uma bela receita ali para a gente viver bem. Sempre lembrando que os direitos autorais do livro do Richard, dos 62 livros de Richard Simonetti, são totalmente doados para as obras do Centro Espírita Amor e Caridade. Muito obrigado pela sua presença, Richard. Um prazer, Sidney. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana.